Olá, boa noite. Estamos iniciando o programa Educação em Debate. Nosso programa é uma parceria entre a TV Câmara Canal 16 e o CMP Sindicato, o Sindicato dos Professores Municipais aqui de Passo Fundo. Nossos programas falam sempre sobre assuntos relacionados com a educação. E na noite de hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre um tema político, um tema que está muito presente nos debates, que é a questão da Lava Jato e os novos acontecimentos dos últimos dias, das últimas semanas. E para conversar um pouquinho sobre esse tema tão instigante, nós temos o prazer mais uma vez de receber aqui no nosso estúdio o professor e cientista político Mauro Galetti. Então, professor Mauro, mais uma vez um prazer recebê-lo e seja bem-vindo ao nosso programa. Tá bem, muito obrigado, Eduardo. Parabéns ao sindicato, por ter conseguido a carta sindical agora, mais recentemente, mais um instrumento de mobilização e de luta, dos professores do município, Parabéns mesmo. Justamente porque o sindicato tem uma função muito importante, no sentido de garantir direitos, mobilizar. Isso é muito bom. Perfeitamente. E nós também temos o prazer de receber mais uma vez o professor Tiago Machado, que é nosso companheiro do sindicato, diretor do sindicato e também professor de História. Professor Tiago, prazer em revê-lo aqui no nosso programa. Muito obrigado pelo convite novamente, Eduardo? Professor Mauro, vai ser um prazer estar essa meia hora a gente conversando sobre temas atuais no que tange a política brasileira. O nosso assunto, como já foi dito, ele é instigante, Ele é o assunto que está em todas as rodas de discussão, está nas redes sociais, a cada dia tem uma novidade e é a questão da Lava Jato. Então, para a gente começar, Mauro e Tiago, qual é a tua visão da Lava Jato, da Operação Lava Jato? É uma pergunta tanto para ti como para ti, Tiago. Professor Mauro, como o senhor vê a Lava Jato? Ao mesmo tempo, gostaria de cumprimentar o Tiago, um querido ex-aluno, e agora colega de profissão, É muito bom compartilhar e ver a tua evolução, humana, profissional e política. Quanto à pergunta, Eduardo, eu acredito assim, a Lava Jato extrapolou o Brasil, Ela já está tendo repercussão investigativa no Panamá, no Peru, na Colômbia, nos Estados Unidos. Ela tem uma grande repercussão por ter sido uma das operações de referências hoje no mundo, junto com a Operação Mãos Limpas da Itália. Então é uma operação que ela extrapola um juiz ou um conjunto de procuradores do Ministério Público Federal, extrapola até a ideologia desse grupo de procuradores, que daria para se dizer que eles são hoje uma espécie de tenentismo, dos anos 20 do Brasil, alguém que se autoproclama defensor do povo brasileiro, no sentido de entender a hipossuficiência, a fraqueza, a fragilidade do povo brasileiro diante do poder do Estado e das oligarquias que estão incorporadas nos partidos políticos. Então, a Lava Jato é muito maior do que uma pessoa ou duas pessoas ou algum deslize, algum erro. Então, a minha visão é que são 5 anos de tarefa, e essa tarefa envolveu a Receita Federal, envolveu a Polícia Federal, envolveu o Poder Judiciário e o Ministério Público Federal. E num trabalho de força-tarefa, no sentido de trabalho coletivo, trabalho em grupo. Não é fácil você desmantelar uma organização criminosa, não é fácil. Você tem que ter muito talento, muita inteligência, porque é muito mais fácil você ser derrubado, Porque, veja bem, você lidar com as empresas, Odebrecht, as empreiteiras, elas faz 60 anos que elas comandam a agenda das grandes lideranças políticas. São elas que financiam as campanhas e, em troca, recebem benefícios nas licitações. Então, eu vejo com grande simpatia esse trabalho de 5 anos. 5 anos no sentido de
primeira vez que se prende rico. Ela começou em 2014, né? Foi no governo da Dilma ainda, né? No início do governo da Dilma. Sim, ela vai pegar o que? Ela vai pegar... o final do primeiro mandato. Final do primeiro mandato. Né? São 5 anos de trabalho. 400 pessoas foram investigadas, 159 pessoas estão presas nesse exato momento, 159 pessoas. E dentre elas, grandes empresários, né, da OAS, da Odebrecht, de empreiteiras que extrapolaram até as fronteiras do Brasil, no sentido de utilizar o dinheiro público, inclusive do BNDES. Certo. Dinheiro que é do trabalhador brasileiro, dinheiro público. A gente vai voltar, obviamente, no tema. Thiago, a tua visão, concorda com o professor Mauro com relação a essa... Eu concordo em partes, né? Eu sou um dos que, quando o escândalo de corrupção, né, envolvendo a questão dos desvios de dinheiro público de grandes obras para partidos políticos, né, algo que todos nós sabíamos que ocorriam, mas ninguém conseguia o nexo causal entre a materialidade do crime e os agentes políticos, né? Nesse sentido, ela foi precursora. Acredito, inclusive, que cabem várias outras lava-jatos. Por exemplo, o professor Mauro ele salientou, né, que sim, as grandes construtoras, desde a época da construção de Brasília, nós sabemos que, ou muito antes, inclusive, existem isso, perpassando o regime militar, década de 80, 90, enfim, né, essas famílias, elas sempre estiveram próximas. Cabe salientar, por exemplo, nós necessitaríamos talvez uma lava-jato no sistema financeiro brasileiro. Nós sabemos que os bancos, né, a meia dúzia de famílias que controlam o sistema financeiro da sétima maior economia do Brasil, da sétima maior economia do mundo, tem grande poder político no nosso país, mas até agora a gente não conseguiu esse nexo causal, talvez, né, como que funciona a interferência da taxa Selic, né, com, por exemplo, os ministros da economia e os bancos, porque na maior parte das vezes, nossos ministros da economia são CEOs dos grandes bancos brasileiros. Nesse sentido, a Lava Jato ela foi precursora, mas me assustou um pouco, né, quando se aproximou as eleições e algumas questões que agora estão vindo mais à tona. E a gente fala, antes eram suspeitas, agora me parece aquele tal do nexo causal que a gente comentava antes. A Lava Jato ela foi precursora, quando ela conseguiu linkar, né, os esquemas de corrupção dos governos petistas, talvez dos governos anteriores, entre grandes financiamentos de obras públicas através, né, de uma porcentagem de corrupção, uma porcentagem de dinheiro que era destinado aos partidos políticos para eles se perpetuarem no poder. Propina, né? Exato. Os partidos que se sentiam mais atingidos, eles acusavam a Lava Jato, sobretudo, de uma posição partidária, mas ficava só no campo das suposições, porque a gente não conseguia um nexo causal, né? O que nós percebemos agora nesses últimos meses, né, por conta da Intercept, são algumas questões que podem sim, ao meu ponto de vista, macular essa operação que sim, ela era muito importante para o nosso país. Né? Intercept, eu acho que a gente não tem como falar da Lava Jato sem vir à tona essa questão. O site Intercept, ele vem fazendo divulgações a conta-gotas, né, de vazamento de diálogos que foram, não se sabe se hackeados ou se esses diálogos foram de fato entregues por alguém, enfim, não sabemos exatamente isso. Mas o fato é que existem diálogos e esses diálogos eles trazem algumas questões à tona em algumas conversas onde de fato elas extrapolam e comprometem e muito a questão da Lava Jato. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa questão, primeiro dos vazamentos e da questão do conteúdo dos vazamentos. O que o senhor acha de tudo isso, professor? Perfeito. Hoje é dia 25, a gente está gravando o programa aqui, né? Isso. Então, nesse momento, dá para se dizer, eu concordo contigo, né? Não se sabe ainda se é um trabalho de hacker ou se é um trabalho de alguém que entregou, né? O fato é que se fosse algo sério, isso seria entregue de forma integral, né, para que fosse investigado, se fosse algo sério, não a conta-gotas, né? Então, a metodologia é uma metodologia criminosa, é uma metodologia que não quer colaborar com o Brasil, é uma metodologia que quer enfraquecer as instituições do Brasil. A metodologia não é séria, não é honesta, e a imprensa que está divulgando também não é honesta na medida em que aceita divulgar sem mostrar a fonte e a integridade, né? Porque é muito fácil hoje, com recurso tecnológico, você editar as falas, é muito fácil,
Então nós teremos que ter a certeza que aquelas falas foram feitas da forma como estão sendo divulgadas e o contexto nos quais elas foram inseridas, não recortadas, né? Então, quando esclarecer isso, nós vamos ter assim uma noção de que se houve digamos assim, algum erro cometido pelo juiz e os promotores, isso vai ter que ser investigado, apurado e punido. Né? Eu quero justamente entrar nessa área da suposição hipotética. Sim. Vamos supor, e a pergunta é para os dois, vamos supor que sim, que esses conteúdos sejam verdadeiros. Isso eu queria falar agora. Supondo que os conteúdos sejam verdadeiros, eu assisti de forma muito detalhada, por 2 vezes, as 8 horas de depoimento durante 4 dias, demorei 4 dias para assistir, as 8 horas de inquérito, né? Me chamou a atenção o Renan Calheiros inquirindo o juiz Sérgio Moro. Não, mas mesmo assim eu tive paciência de escutar todo mundo. Escutei e li o conteúdo das gravações. Então, entrando no seu raciocínio. Digamos que aquelas falas foram realizadas da forma como elas estão aparecendo para o grande público, né? Para os telespectadores, leitores, etc. Não há criminalidade naquelas falas. Não sei as que vão ver depois, mas até o dia 25 de junho, às 14 horas que nós estamos gravando esse programa para ser exibido, né? O senhor não vê ali nenhum tipo de algo que comprometa a questão da Lava Jato. Primeiro. Mas tem uma questão ali, professor, que é a questão a relação muito próxima de um juiz com o promotor. Eu acho que esse é o grande, por enquanto, é o que nós temos de mais contundente, né? Isso é que essa proximidade. Exatamente. E não tem ali no Código, ele não infringiu ali o artigo 254 do Código Penal ali, quando fala, né, na questão do aconselhar das partes? Não tem isso. Nós temos uma legislação mais atual, que é das organizações criminosas de 2013, e temos a própria Constituição Federal, no seu artigo 127, que estipula o papel do Ministério Público, né? O Ministério Público na área civil, a função do Ministério Público é de ser parceiro do Poder Judiciário e de garantir os direitos indisponíveis na área civil. Na área criminal, o Ministério Público não é parte. Isso está claro no artigo 127 da Constituição e está muito claro na legislação contra as organizações criminosas. E daí como é que fica? Uma vez que é muito comum. Nós partindo do pressuposto de que sejam verdadeiras, tem diálogos que de fato mostram o juiz Sérgio Moro, inclusive aconselhando. Não, mas vamos por partes. Testemunhas ali na. Não, vamos por partes. Sim, primeiro, digamos assim, um advogado de uma parte procurar o juiz Sérgio Moro, isso é normal. O Ministério Público se reunir com o juiz é normal, porque nós estamos trabalhando com organização criminosa e tem uma legislação específica. Não é um crime comum, é um crime ligado à legislação nova de 2013 sobre o que trata das organizações criminosas. E aí a força-tarefa, ela tem obrigatoriedade de se reunir, o pessoal da Receita Federal, o pessoal da Polícia Federal, o pessoal do Ministério Público, os procuradores e o Poder Judiciário, eles têm obrigação de trabalhar conjunto, por isso que são força-tarefa. Professor Mauro, eu discordo, né? O juiz, ele compõe o Poder Judiciário, mas ele não é aliado do Ministério Público, ele não pode estar junto, né? O que fica claro, né? E um outro ponto também que eu vou discordar do professor Mauro diz respeito à questão do jornalista divulgar sua fonte. Nós somos historiadores, nós sabemos a diferença entre jornalista e historiador. São inversões de princípios. O que o The Intercept e agora a Folha, que estão trabalhando em conjunto, eles estão exercendo o direito deles de preservar a sua fonte. Claro que a gente não entende direito a quem interessa isso, e a gente sabe como funciona a mídia. O fato de ela se dar de forma homeopática, eles alegam, né, o Green,
que é, por exemplo, para tabular todas as informações, cruzar dados, mas a gente sabe que é para ter material por um longo tempo para permanecer na mídia para dar ibope, porque é assim que funciona. Mas o que o professor Mauro traz, que ele faz uma fala onde ele não vê problemas nessa relação. Eu queria chegar. Esse primeiro momento, tu vê isso? Primeiro, né, separando a questão do jornalista e o direito que ele tem em resguardar sua fonte, e o segundo momento que diz respeito à posição do juiz no nosso judiciário. O juiz ele tem a função única e exclusiva de julgar o que consta nos autos, e ele tem que estar equidistante de ambos os lados. Ele não pode estar nem próximo à defesa, tampouco à acusação, né? E ele não pode servir como um assessor de luxo da promotoria pública, dizendo, por exemplo, se não é hora de largar uma nova fase da Lava Jato para a mídia, se ele não tem que convocar esse ou aquele testemunho, né? Se ele não tem que indicar porque não gostou da forma da sustentação oral da promotora Laura, que ela é muito boa no que diz respeito ao seu intelecto, porém fraca na sua argumentação. Essa não é a função do judiciário, né? Sob pena, inclusive, de manchar, né, o devido processo legal. Mas o Moro o Moro fez essa observação ao próprio advogado do Lula, quando ele estava tendo uma atitude que não condizente com a advocacia. Ele chamou a atenção, e a mesma coisa ele fez com a promotora. Veja bem, a procuradora. Professor, se o senhor me permite, o tema ele é instigante. Mas eu gostaria de ir por partes. Primeiro, se a aproximação dos poderes. Só com um breve intervalinho. Sim, não, tranquilo. Retornamos com o Maio. Retomamos, o senhor retoma com a palavra, tá bom? Sim, tranquilo. Então a gente vai fazer esse breve intervalo e voltamos daqui um pouquinho com o tema Lava Jato. O que é importante para você é importante para a Câmara. A Câmara de Vereadores tem compromisso com a comunidade e transparência na gestão. Por isso, debater as necessidades da comunidade faz o trabalho do Legislativo ter muito mais resultados para você. Com participação, as mudanças acontecem e os investimentos geram mais desenvolvimento e garantem um futuro melhor para a nossa cidade. Câmara de Vereadores de Passo Fundo, a casa dos grandes debates. Olá, estamos de volta com o programa Educação e Debate. E na noite de hoje estamos tratando sobre a questão da Lava Jato e esses últimos desdobramentos. E no bloco anterior conversávamos com o professor Mauro Galetti, que é um dos nossos convidados, juntamente com o professor Tiago Machado, e o professor Mauro fazia um raciocínio em relação a algumas questões específicas da Lava Jato. O senhor pode concluir então, professor? Me parece que por ser uma força-tarefa, é necessário entender que o trabalho tem que ser conjunto, né? Tem que ter diálogo, isso é muito comum, mas põe em comum nisso. Os próprios ministros do STF recebem advogados das duas partes. Todo mundo recebe todo mundo. Tem alguns países que isso é proibido, isso está normatizado. Mas no Brasil... no caso aqui, professor, as gravações são só de uma parte. O senhor não vê aí o grande problema? Porque se nós tivéssemos gravações tanto dos advogados de defesa, mas aí, como do quem forneceu o material, né? Pois é, mas... Deve ter. Mas se tem, será que o juiz Sérgio Moro não poderia trazer à tona isso aí? Porque não, aí quebraria com toda esse partidarismo. É que, né? hoje ele é um ministro. Hoje ele é ministro. Quem tem que trazer à tona vai ter que ser a Polícia Federal, né? Perfeito. Tem que investigar e trazer à tona todas as gravações que tem, de preferência contextualizadas e datadas, né? Porque você pode recortar e tirar do contexto, sem dúvida. Aí a interpretação é totalmente diferente, né? Sim, mas assim, dúvida. eu gostaria de complementar o raciocínio anterior. O judiciário, ele é movido, né, pelo princípio da inércia. Sim. Né? Então, quem aciona o judiciário são os procuradores, nesse caso concreto, do Ministério Público. A partir do quê? De evidências, de provas, de testemunhos, né? Então, quer dizer, houve alguns deslizes, provavelmente houve. Deslizes do que tipo? Algumas prisões no sentido de forçar a delação premiada, talvez. A leniência, né? O acordo de leniência junto às empresas, talvez. Né? Agora, o fundamental é que nenhuma dessas gravações
anula as provas. Isso é interessante. Não houve plantação de prova de forma artificial, não houve isso. E os julgamentos desses 159 que estão presos, todos esses julgamentos foram minuciosamente avaliados por 3 instâncias. Não foi só o juiz Sérgio Moro que sentenciou. Teve, inclusive, 18% das sentenças do Moro foram ampliadas junto ao TRF4, em Porto Alegre. Que é aqui em Porto Alegre, né? E dos 45 condenações do Sérgio Moro, 44 teve recurso do Ministério Público. Então, veja bem, é normal, no processo penal brasileiro, é normal haver comunicação entre as partes. O que é errado é um juiz dizer o que os procuradores têm que fazer. É um juiz forçar uma situação que não consta. O que eu vi nas gravações, isso não aconteceu. O que aconteceu, que para quem não conhece os meandros dessas movimentações internas, é a conversação e sugestões de como fazer. Isso é permitido, amparado no artigo 127 da Constituição Federal, que orienta que, no caso do papel do Ministério Público, é defender a sociedade, é defender a Constituição, é defender o interesse coletivo em detrimento do interesse privado. No caso da corrupção, quem é mais afetado é a sociedade, porque todo recurso, né, desviado, ele poderia estar sendo investido na educação, na saúde, na previdência, inclusive. Percebe, na fala do professor, só para encerrar talvez esse ponto, né, Eduardo, na fala do professor Gaglietti, a gente concorda com o resultado, né? De fato, a Operação Lava Jato, ela é um marco histórico e paradigmático na nossa sociedade, pois pela primeira vez a gente tem pessoas importantes indo para a cadeia. Agora, a gente talvez discorde nesse meio do caminho, né? Como que ela está fazendo para chegar a esse fim? Eu não sei, de fato, eu tenho sérias dúvidas se a forma com que foi operado, que foi levantado, não leva ali na frente a um questionamento da operação como um todo. E isso me preocupa, porque eu gostaria de ver todos os responsáveis na cadeia. Eu cito, por exemplo, que nem o professor falou, em 3 instâncias, quer seja na Justiça Federal, nos tribunais regionais ou nos tribunais superiores em Brasília, quer seja no Superior ou no Supremo, né, ela foi referendada em algumas questões, mas em outras questões o Moro teve ser chamado a prestar contas, como, por exemplo, quando da liberação dos áudios. O próprio ministro Lewandowski, que cabia a ele, né, a pasta da Lava Jato no Supremo, né, ele chamou a atenção do ministro Moro que era para ele se manter mais imparcial e não deveria ter sido levado a público naquele momento aquilo para trabalhar como um catalisador de uma demanda de um setor da sociedade. Inclusive do Lula e da Dilma. Isso. E inclusive o Moro veio ao Congresso pedir desculpa. Ele falou, de fato, né, eu já não teria mais a permissão, porque a minha permissão foi dada até às 11h30, os áudios foram captados às 13 horas e talvez eu não deveria ter tornado público tão cedo, né? Enfim, então, nesses meios ali fica nítido algumas posições complicadas. Né? Isso é muito importante, porque, veja bem, os juristas do campo do direito constitucional, eles se dividem quanto a isso. Por exemplo, eu compartilho com a ideia de que os assuntos públicos, eles precisam ser conhecidos pelo público. Eu não acho crime. Eu não acho crime. É o caso dos vazamentos. Eu não acho crime. Por exemplo, se alguém lá de dentro da Operação Lava Jato entregou esses documentos, eu não acho crime. Mas essas gravações, eu não acho crime. Eu acho crime se foi hackeado e se foi adulterado as falas. Mas, professor... Agora, no caso da Dilma e do Lula... ele fez uma gravação de 2 presidentes, ele hackeou os 2 presidentes. Exatamente. Sem aquele interesse... sem autorização, exatamente. Aquele interesse, eu considero, interesse público. O público precisa conhecer o que as autoridades estão tramando. E esse não seria também o interesse público? O que está acontecendo agora. O que está acontecendo agora? Se a gravação for fidedigna, tu entendeu? Abre o precedente da gente não considerar crime. Se for exatamente aquilo que está sendo divulgado, foi as gravações agora? Exatamente. Tu entende? Por quê?
Porque Mas isso aí aí... o senhor consideraria grave. Se elas forem fidedignas, o senhor passa a considerá-las graves, daí? Não, a Sob o forma ponto- não é criminosa e o conteúdo não é ilegal. É isso que eu tô Mesmo que dizendo. elas sejam verdadeiras, o senhor não concorda que elas sejam graves no que diz respeito ao processo penal? Há uma respeitabilidade pelo artigo 127 da Constituição e pela nova lei de crimes praticados por organizações criminosas. Eu quero conversar um pouquinho sobre a figura do Sérgio Moro, porque ela, sem dúvida, Sérgio Moro, queira ou não, os seus detratores e os seus adoradores, ele entra para a história como uma figura que marca, né, um período da história brasileira. Nós vamos ouvir muito falar sobre ele. Inclusive, uma das figuras públicas do PT, por exemplo, que eu acho que é pessoa ética, que é o Olívio Dutra, perguntado como é que ele convivia com esse fato de acumular 2 aposentadorias, ele disse, é uma contradição que eu tenho que conviver. É complicado. Todo mundo, ninguém é perfeito, né? Ninguém é perfeito, né? O fato é, Caixa 2 é crime, né? Segundo o o próprio Moro, né? Então, tu tem que ter uma medida para todo mundo, né? Tu não pode tratar... Isonomia, né? Tu não pode separar A, B, C, D ou E. Tu tem que tratar da mesma forma, tu tem que ter um padrão. Esse padrão não está sendo seguido, por exemplo, pelo STF, que a população vê o STF como ministros militantes, a favor de A, B, C, D ou E. Então, a Lava Jato bateu de frente com o STF e a Lava Jato acumulou um capital político maior que o STF. Isso é um grave problema para a democracia. Institucional, né? É um grave problema. Como é que o STF vai fazer agora para recuperar a Só lembrando, né, professor, para os nossos ouvintes, o S na frente do TF significa Supremo, né? Supremo. Nada é maior que o Supremo. Exato. Seria a instância maior das nossas instituições jurídicas. Por isso, nós temos... Só retomando também, por que a gente entra nessas contradições. No Brasil, né, nós temos o princípio da divisão dos poderes, os 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário. Sendo o executivo e o legislativo 2 poderes políticos, onde a população elege seus representantes. O judiciário ficou resguardado na nossa carta, que ele é um poder eminentemente técnico. As pessoas elas entram ali por merecimento, né, fazem suas faculdades de direito, se tornam advogados, depois de fazer o concurso da ordem. Não necessariamente o Supremo, né? Só que o Supremo... Exato, tu tem todos os cargos técnicos, mas quando tu chega no máximo do poder judiciário, ele é político. Que o STF é a convergência do político com o jurídico. Isso aí. Né? Deveria ser por indicação do presidente. A grande instância de mediação do Brasil, porque onde é que o conflito político vai ser resolvido? Tem que ter uma instância. Seria, né, em tese, o STF. Só que, por exemplo, o Toffoli não tem nenhum livro de direito ou de sociologia, de nada. Não tem nenhuma grande obra, não tem uma prática e foi advogado do Zé Dirceu. Aí não tem como ser legítimo. Mas algo que me inquieta com relação a isso, né? A gente sempre percebe, e isso é pelos 2 lados políticos, não interessa se é da bandeira vermelha ou da bandeira azul. Sim. Volta e meia existe essa crítica, porque o Gilmar Mendes ele é corrupto, porque soltou esse, depois a gente vê o outro grupo comemorando quando acontece. A maior parte desses 11 ministros que compreendem o Supremo atualmente, eles foram indicados durante os 14 anos do governo petista, né? Isso. Se bem me recordo. Isso, os 8 do Lula e mais os 6 da Dilma. Só que a gente percebe que a maior parte dos ministros que foram indicados por aquele governo não tem a maioria no Supremo. Então, será que o Supremo ele não está agindo de forma, talvez, apolítica nesses casos? É uma boa Porque questão. a gente percebe que, por exemplo, toda vez que o PT teve invocado suas demandas no Supremo, quase sempre perdeu. Né? Tá, mas eu quero... Mas por que perdeu? Aí está a questão. Professor, Perdeu devido a uma mobilização da sociedade. Porque, veja bem... O meu medo maior é que seja pela mobilização das Forças Armadas, como em determinados momentos aconteceram, né? Com o líder das Forças Armadas, o general Villa-Lobos, emitindo Twitter, né? Esse é um medo. Acho que não tem espaço para... naquele livro, né? Como as democracias morrem. Sim, né? fragiliza-se as instituições. Né? Não existe mais a morte da democracia, ela não vai se dar mais por aquele método de golpes, etc, etc. Ela vai se dar por dentro do próprio sistema,
principalmente quando se elege os chamados outsiders da política. A pessoa que chega no poder sem força partidária. Então, o Brasil é o país do mundo, é o único país do mundo, se aproximou um pouco da Alemanha, do Reino Unido, em que existe um presidencialismo de coalizão. Ou seja, o Fernando Henrique, o Lula, a Dilma, o Bolsonaro, todo mundo que se elege, sempre se elege sem a maioria no Congresso. Então, qual que é a tendência para poder governar? É você fazer uma coalizão. Você entregar ministérios. Entregar ministérios não significa ser corrupto. Sim. Porque você pode fazer uma aliança de entregar ministérios para determinados partidos. Ou conceder emendas, né? As emendas é a grande... Eu não acho errado isso. Eu não acho errado. Só que a forma de como se concede a emenda... Porque as emendas que chegam nos municípios ajudam a melhorar o IDH de pior cada ainda, município. emendas ou medidas provisórias. A gente tem que lembrar que o Temer, por exemplo, ele está em vias de ser preso por conta de medida provisória para beneficiar os Portos e Santos, né? Sim, que entra essas relações fisiológicas entre políticos e empresários, né? Olha só, o tema, nós tínhamos feito uma previsão que iríamos falar sobre vários assuntos, mas é que o tema é muito instigante e os debatedores são bons, eu tenho que agradecer a vocês dois. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Então, professor Mauro, prometo que nós vamos continuar esse debate, porque nós temos que aprofundar isso. Esse é um debate necessário, né, Thiago? Sim, com certeza. Em todas as esferas. Então, eu te agradeço, professor Mauro, pela sua gentileza de ter atendido nosso convite. E agradeço a você também, Thiago, pela gentileza de mais uma vez participar conosco aí. Muito obrigado, Eduardo. Muito obrigado, professor Mauro. Muito obrigado, telespectadores da TV Câmara. Ansioso para o próximo debate. Tá bem. Muito obrigado pelo convite, pela confiança, né? E que esse programa se constitua num espaço público, né? A Ágora Grega, né? Numa cidade, numa região que carece, né? Como a gente estava conversando antes, de momentos de diálogo, né? Sobre temas tão oportunos, né? Exatamente. E vai se constituir. Como eu já falei, a gente vai voltar ao tema porque ele é instigante. E eu tenho certeza que daqui a 2 semanas nós teremos mais novidades ainda sobre essa questão. Então, mais uma vez agradeço a vocês dois, agradeço também a atenção e o carinho do nosso telespectador e convido a todos para que fiquem conosco aqui na TV Câmara, canal 16, porque daqui um pouquinho nós temos mais atrações de qualidade. Uma boa noite, uma boa semana a todos.